Ok. Gostaria de começar com um teste de memória. Não sei quem é que teve cá no domingo passado. Ninguém teve cá no domingo passado? Ah, ok, isso tem. E a pergunta é simples. Qual foi a ideia central da mensagem? Ou seja, o que é que ficou na mensagem de domingo? Não sejas mudo. Ok, boa. Mais alguma ideia? Que tenha ficado? Se não somos mornos, então devemos ser o quê? Calientes. Caliente. Está bem agora no frio, não é? Sim. Ok, muito bem. De facto, e lembram-se da igreja? Que o irmão Jorge usou como base para nós. Laodiceia, ok. A igreja de Laodiceia era rica ou era pobre? Era muito rica. Vivia numa zona bastante rica. E, sendo rica, vivia com Deus ou sem Deus? Sem Deus, porque tinha dinheiro e não precisava de Deus. Porque isso acontece muitas vezes. Ou seja, o chamado cristão ateu que vive acreditando em Deus, eles reuniam-se como igreja, eles iam à igreja, mas viviam como se Deus não existisse. Estão a ver aqui o paradoxo, a ironia. Acreditar em Deus, mas viver como se Ele não existisse. O que nós provavelmente temos a certeza é que isso aconteceu na altura, agora já não há. Pois não? Aqueles cristãos que acreditam em Deus deviam ter vergonha. Já não deve haver. Pois não. Mas esses cristãos já entraram em ter extinção. Deviam ter vergonha. Porque acreditar em Deus e viver como se Deus não existisse, isso aí não tem lógica nenhuma. Portanto, estamos mais tranquilos em saber que agora não há. Pelas vossas caras, acho que há. Há ou não há? Eu acho que há. Eu não combinei na altura, e falei com o Jorge de manhã e ele confirmou, eu não combinei com ele nada do que iríamos refletir hoje. E quando ouvi ele no domingo de manhã, estremeci um bocadinho porque foi impressionante a forma como o Espírito Santo guiou a mensagem no domingo e como já me tinha colocado no domingo no coração que eu gostaria de falar este domingo. E então tive que fazer ali uma mudança para que não me tornasse muito repetitivo, mas eu creio que Deus quer falar algo connosco. Algo relacionado com um assunto de veras importante para as nossas vidas. E de manhã disse-me eu ultrapassar as 2 horas e acertei, não foi? Portanto, à tarde, se correr bem, acho que também vamos sair daqui cedo. Portanto, o problema de Laodiceia é que os cristãos estavam tão entretidos e tão confortáveis com as riquezas que eles tinham, que basicamente eles viviam como se Deus não existisse. Eu denominaria também aqueles cristãos como cristãos zombies. Ou seja, liam a Bíblia por ler, iam à igreja por ir e oravam por orar. Mas esses cristãos hoje em dia também já não existem, pois não? Estamos tranquilos aqui no meio de cristãos, não há ateus, não há zombies, somos cristãos aqui a sério. Não, infelizmente, muitas das vezes nós somos esses cristãos. E porquê é que isso acontecia com os cristãos de Laodiceia? Ainda bem que esses irmãos já não estão cá, porque hoje vão levar um bocadinho na cabeça, como se costuma dizer. Mas porquê é que isto estava a acontecer com eles? Porque eles reconheciam que Deus era importante, mas quem era destacadamente mais importante para eles, quem era? Era o dinheiro. Há uma frase, penso que é do pastor Carlos McCord, aquilo que ganha a tua atenção ganha o teu coração. O que é que estava no coração deles? Era dinheiro, era sucesso. Aquilo era o Deus deles. E Andrew Wells é um historiador do cristianismo bastante conhecido nos Estados Unidos. E ele diz algo que nos ajuda a perceber o que é que estava a acontecer na igreja em Laodiceia. Ele diz que o centro do cristianismo está sempre a migrar para longe de quê? Do poder e da riqueza. E ele acrescenta algo também muito interessante. Ele diz que onde quer que qualquer religião tenha começado, ainda continua a ser aí o seu centro. E vamos tentar perceber. Islamismo, onde é que começou? Meca. E onde é que continua a ser o seu grande centro hoje em dia? Meca. Estão cansados? Vamos ter que acordar. Budismo, onde é que começou? No Oriente agora. Extremo Oriente, ali, para aqueles lados. E onde é que continua? Mantém-se maioritariamente por lá. Hinduísmo. Índia. E continua a ser fortemente na Índia. E o cristianismo? Jerusalém. Jerusalém.
e continua a ser em Jerusalém? Migrou para o Mediterrâneo, para aquela zona que estabeleceu-se fortemente em Roma durante uns séculos, depois migrou mais para a Europa do Norte, com os anglo-saxónicos e os celtas, e depois com a colonização e tudo mais, a Europa do Norte e a América do Norte, até há uns tempos atrás. O século XX testemunhou de forma dramática um retrocesso do cristianismo nesses locais. Ao ponto de que, de forma dramática, não consegue conter o crescimento populacional. Ou seja, o cristianismo cada vez vai descendo mais nestes países. A nossa alegria e esperança é que zonas como Guiné, o continente africano, ou o continente asiático, ou a América Latina, o cristianismo não cresce, explode. E os números dizem-nos que cresce a um ritmo de 10 vezes mais a taxa de crescimento populacional. E então perguntaram a este Andrew Wells, porquê é que isso acontece? Porquê é que o centro das outras religiões permanece constante, quase como se tivesse ganho raízes ali e dali não sai, e o cristianismo está sempre a passear e, tipo nómada, a deslocar-se para outros lados? E ele diz-nos que o cristianismo traz no seu âmago uma certa vulnerabilidade e fragilidade. Pode-se dizer que essa fragilidade é por causa da cruz. E o coração do Evangelho é a cruz, e a cruz tem tudo a ver com abrir mão do poder, distribuir recursos e servir. O centro do cristianismo está sempre a mudar porque, quando o cristianismo se vê numa posição de poder e riqueza por um longo período, torna-se uma religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis que se esforçam por serem boas, fazendo com que a mensagem radical do pecado e graça e da cruz acabe por calar ou até mesmo perder-se. E era o que estava a acontecer na Igreja de Laodiceia e é o que está a acontecer na nossa sociedade, em que a mensagem do cristianismo e da cruz está a apagar-se. O pastor Charles Swindoll conta a história de um relato de um índio que foi trazido por um missionário para o pleno centro de Nova Iorque. Alguém já esteve em Lisboa? Já. E Madrid também? De manhã várias pessoas. E Londres? Eu ainda não. Mas, imaginem Nova Iorque, que será mais ou menos 10 vezes pior em termos de barulho e de movimento. E então estão a imaginar um índio que nunca tinha saído do meio da selva, ser transportado de avião para Nova Iorque e chegar lá e olhar para aquilo. O que é que acham que o índio deve ter pensado? Para já quase que lhe dava um infarto, não é? Se calhar. E depois vê todas aquelas cores, todos aqueles barulhos, aqueles taxistas que devem buzinar 10 vezes mais do que os taxistas do Porto. Não há aqui nenhum taxista, pois não? E ver se calhar aqueles prédios. Ele nunca tinha visto se calhar nenhum prédio com mais de 2 andares e está logo debaixo do Empire State Building com 102 andares e mais de 400 metros. Enfim, deve ter sido algo impressionante. Mas o mais impressionante foi quando o índio volta-se para o missionário e diz: olha, eu acho que estou a ouvir um grilo. E o missionário diz: mas isso é impossível, em Nova Iorque não há grilos. E o índio diz: não, mas eu estou mesmo a ouvir um grilo e o grilo está aqui perto. E o missionário diz: olha, não gozes comigo, na tua terra, no meio da selva, aí sim há muitos grilos. Agora aqui em Nova Iorque não há grilos. E ele diz: olha, queres ver? E vai a um pequeno vaso, levanta o vaso, e agora quem fica de boca aberta é o missionário, porque estava lá um grilo. E o missionário fica completamente embasbacado e diz: mas como é que isso é possível? Como é que tu ouves um grilo no meio de Nova Iorque? E então o índio dá uma grande lição ao missionário, porque pede-lhe algumas moedas, o missionário dá-lhe umas moedas, e naquele instante o índio deixa cair várias moedas na rua, e sabem o que é que acontece? O tilintar das moedas no chão atrai a atenção de várias pessoas para o local. E então o índio diz-nos, dá-nos uma grande lição, é que o nosso ouvido ouve tudo aquilo para o qual está treinado. E o grande problema da América do Norte, da Europa e desses grandes países, dessas grandes regiões em que o cristianismo já chegou a ser muito forte, é que o ouvido dos cristãos destas regiões estavam treinados para tudo, menos para ouvir a voz de Deus. E quando isso acontece, foi o que nós lemos há bocadinho. Começa a estagnar, começa a haver mornidão, como nós ouvimos no domingo passado. E tornam-se cristãos zombies e cristãos ateus.
E aqui eu gostaria de deixar claro e abrir um parênteses. O problema não é a quantidade de dinheiro. Podem estar a achar, ok, o que vale é que eu sou pobre e esta mensagem é só para aqueles ricos que exploram os outros. Mas não. Tu podes não ser rico e mesmo assim teres os teus ouvidos treinados para ouvir tudo o que tem a ver com dinheiro e sucesso. E o grande problema em regiões como a nossa, em que já não há fome, ou melhor, já ninguém morre de fome, já ninguém morre de sede e já ninguém morre de frio, que não deveria ser um problema, mas que é um problema, é que nós temos uma falsa ideia no nosso cérebro de que nós somos autossuficientes. E por isso não precisamos de Deus. E a razão pela qual o cristianismo explode em regiões em que é normal pessoas morrerem à fome, ou é normal as pessoas morrerem à sede, ou é normal as pessoas morrerem de frio e de doenças muito simples que poderiam ser facilmente tratáveis. A razão por que ele explode é que as pessoas vivem na dependência de Deus. Lá não podem haver cristãos ateus. Lá não podem haver cristãos zombies, porque são cristãos perseguidos, muitos deles. São cristãos que, por assumirem a sua fé, no dia seguinte podem estar mortos. E essa é a razão pela qual o cristianismo cresce e explode. E Jesus não quis deixar de lado este assunto. Se formos olhar a Bíblia, no curso de GPS falam de quantas referências ao dinheiro na Bíblia? 2.350. Aí está um aluno dedicado no curso de GPS. 2.350 referências ao dinheiro. E já vamos perceber porquê. Porque o dinheiro tem um poder especial em chegar. E então Jesus não quer deixar de lado, e numa parte do seu ministério ele encontra-se com um homem para o qual tinha os seus ouvidos treinados para ouvir tudo o que era relacionado com o dinheiro. E vemos por isso que o dinheiro não é um problema só do nosso século, mas é um problema transversal a todas as eras. E então vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22. Se uma pessoa com uma boa voz que pudesse fazer esta leitura, agradecia. Marcos 10, versículos 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vai e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Pai, na tua presença, desde já estamos gratos porque temos o privilégio, ao contrário de muitos, de abrir a tua palavra. Sim, obrigado. E de sermos confrontados com uma passagem que já inúmeras vezes olhamos para ela. Eu peço-te que tu fales ao nosso coração, fales ao meu coração, que já olhei para esta passagem várias vezes, fales ao coração de outros irmãos que também já fizeram o mesmo, ou que até tiveram de manhã, que tu fales algo novo ao nosso coração, que fales com outros irmãos que vieram agora à tarde, e que tu possas falar de uma forma especial e diferenciada para cada um de nós, de forma a que saiamos cada um daqui, deste local, com algo novo a ser integrado na nossa vida e que muda a nossa vida para melhor e que se traduz em mudanças eternas na nossa vida, Pai. Para que sejamos luz e para que nos possamos levantar, como há pouco ouvimos, e assumir o povo especial que somos em Ti, Pai. E poder transformar a nossa sociedade e a nossa cultura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Temos um homem, então, que pela leitura dos outros evangelhos sinóticos, por Mateus sabemos que ele não era simplesmente um homem, ele era jovem. E se olharmos para Lucas fala-nos desta mesma passagem, dizendo que era um homem de posição. E muitos historiadores julgam que referia-se a uma questão de sinagoga, ou seja, era alguém com algum status, também em termos religiosos e em termos de sinagoga.
Por isso, estamos a ver um homem que era jovem, que era poderoso, e pela leitura do versículo 22, era um homem também, eu de manhã disse, pagava muito em mim, portanto era alguém que quem paga muito em mim deve ter algo, não é? Tinha propriedade e provavelmente seria bastante rico. E quando nós analisamos a passagem, o que é que vocês que ideia que têm em relação à forma como Jesus falou com este homem? Acham que Jesus foi meigo com ele? Ou Jesus foi assim um bocadinho drástico? Nesta e noutras passagens nós às vezes achamos, ok, Jesus podia ter sido um bocadinho mais mole, assim mais cauteloso, já que o Evangelho é algo tão precioso, vamos tentar vender o Evangelho de uma forma mais amistosa. E Jesus não foi nada disso. Jesus não usou estratégias de marketing para tentar cativar este jovem, que até correu e ajoelhou-se aos pés dele. Portanto, era alguém que estava muito interessado no Evangelho, ou naquilo que Jesus podia oferecer. Mas Jesus não esteve com grandes floreados, ou com grandes falas mansas, como nós poderíamos dizer. Porquê? Porque Jesus, nesta situação e em muitas outras, ele vai ao âmago dos problemas. E ele não está para perder tempo dizendo superficialidades ou usando demagogias que não mudam a vida da pessoa. E ele conhecia melhor que ninguém este jovem e sabia qual era o verdadeiro problema deste jovem, e então foi um tiro certeiro no sítio certo. Sim. E ele não brinca com isso, porque a tua eternidade e a minha é mais importante do que andarmos a brincar com demagogias. E ele não fez isso com o jovem. Jesus disse por isso a este jovem que estava envolvido numa busca espiritual, algo que ele não conseguiu de todo aceitar. E à medida que o jovem se retira, triste e contrariado com esta palavra, nós vemos Jesus a continuar. E algum irmão que continue, por favor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sob modo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Muitos hoje acreditam que acumular uma grande riqueza pressupõe fazer o quê? Meter algum ao bolso e fazer coisas por baixo da mesa. E se eu vos falar em alguns nomes, há aqui alguém do Brasil? Sim. Lula da Silva, o que é que vocês pensam? Boa gente? Okay. Ou José Sócrates, para os portugueses. Ou para os benfiquistas, Vale Azevedo, aos anos, não é? Ou Ricardo Salgado, ou muitos outros. Quer sejam efetivamente culpados ou não. Deus sabe e eles também saberão. Mas quando nós pensamos em nomes como os que eu citei, muitas vezes vem à mente corrupção, aproveitamento, negócios obscuros, etc. E esta premissa de que ninguém pode ficar rico sem fazer falcatruas ainda reina em muitas filosofias políticas e económicas. E com base nisto, nós até poderíamos ter achado que os discípulos poderiam ter dito a Jesus: boa, mestre, é isso mesmo. Este rico que anda a roubar os outros não merece entrar no céu. Não tem vergonha. Ladrões. Poderiam ter dito isto. Mas o que é que eles disseram? Eles não disseram isso. Eles ficaram surpreendidos. Porquê? Porque naquela altura, e esta é uma parte importante para nós percebermos o contexto da passagem, o que é que era sinónimo de riqueza? Alguém que era rico era sinal de quê? Era sinal de que era abençoado por Deus. Daí que, certamente recordam-se do livro de Jó, se retrocedêssemos uns bons séculos, que a cosmovisão dos amigos de Jó era de que tu estás a sofrer porque pecaste. Não sabemos o que é que foi, mas que tu pecaste. Porque estás a levar, não é pouco, estás a perder tudo. Portanto, algo de muito grave tu fizeste. Por outro lado, isto também é importante para percebermos o contexto, os judeus acreditavam que como é que se comprava a salvação? O que é que tinha que se fazer para comprar a salvação? Boas obras, esmolas,
sacrifícios e ofertas. Um pobre podia dar esmolas, sacrifícios e ofertas? Era um bonito de nada. Entraria ali no céu assim pela porta dos cavalos, quase. Mas um rico que podia dar esmolas, sacrifícios e ofertas todos os dias, entraria facilmente do céu. E então estão a perceber aqui um bocadinho a surpresa destes discípulos. Porque então eles começaram a ver a vida deles andar para trás. Então, eles pensaram, se um rico que é rico faz a vontade de Deus e então tem muito dinheiro, e se pelos seus próprios esforços Jesus está a dizer que ele não vai entrar facilmente no céu, então e nós? E nós que não temos dinheiro para cantar, para mandar cantar um ceguinho, como se costuma dizer? Como é que vai ser de nós? Estão a perceber um bocadinho o drama deles. Contudo, o que é que Jesus mostra na sua resposta? É impressionante a sabedoria de Jesus. Dizendo pouco, diz muito. Jesus diz que não assina debaixo destas cosmovisões simplistas da forma de olharmos para o dinheiro. E ele não diz que uma grande riqueza é fruto de exploração, nem diz que decorre sempre de um favor divino. Ou seja, não há esta relação causa e efeito que muitas vezes a sociedade tenta rotular as situações. E também diz-nos que tu não vais ser mais ou menos favorecido por Deus por teres muito ou por teres pouco dinheiro. É exatamente igual. Ou seja, tu à beira de um Donald Trump ou de um Bill Gates ou de um mendigo na rua estás exatamente ao mesmo nível. E porquê? Porque Deus não olha para a nossa conta bancária. Deus olha para o teu coração e para o meu coração. Sim. E isso é o mais importante. Sim. E Jesus avança na conversa com o jovem rico e vemos que Jesus pega nos 10 mandamentos. E para que é que ele pegou nos 10 mandamentos? Jesus estava, de certa forma, a fazer um teste ao jovem rico. Estava a dizer ao jovem rico, olha, jovem, tu por acaso alguma vez tomaste para ti coisas que eram dos outros, por direito? Ou alguma vez falseaste documentos nos teus negócios? Ou alguma vez exploraste os teus empregados? Com as questões que Jesus estava a fazer sobre os 10 mandamentos, ele queria tentar chegar a indícios práticos do jovem que pudessem acusá-lo. E o que é que o jovem diz? Ele quase que se apruma e diz, não, eu desde que me conheço sou irrepreensível em tudo. E o que é que Jesus diz? Mentiroso! Estás a aldrabar? Não diz nada disso. Jesus aceita a resposta. Porque embora existam muitas pessoas que efetivamente acumulam riqueza por meios ilícitos, ainda há pessoas que conseguem de forma com padrões morais corretos. E vemos por isso que Jesus também não está aqui a querer ensinar-nos que os ricos são maus e os pobres são bons, ou que ter dinheiro é pecado, ou que é injusto. Jesus não está a dizer isso, mais uma vez. Mas o que Jesus está a dizer é que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E o que é que Jesus está a querer dizer? É que há um problema transversal a todas as pessoas, quer sejam ricos, quer sejam pobres, que é o pecado, que faz o quê? Que nos cega o entendimento para a necessidade que temos de Deus. Sim. E o problema do dinheiro, é aqui que Jesus entra, é que o dinheiro tem um poder especial de ainda nos chegar mais para a necessidade que temos de Deus. Porque vamos achar que temos tudo para viver. Quem é que participa de um pequeno grupo? Só? Não há mais ninguém? Ok, estão a perder muito. Os que não estão a participar estão a perder muito. Porque na primeira sessão desta série falou-se sobre esta questão, que o dinheiro segue o entendimento para chegarmos a Deus. Se não participas, fala com o pastor Ismael, à saída. A tua vida vai ser diferente depois de participar de um pequeno grupo. E então o que é que depois Jesus aconselha o jovem rico? O jovem rico foi desesperado diante de Jesus. E muitos poderão pensar, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. O homem era jovem, o homem era rico, então ser jovem e rico não é o segredo para tudo na nossa vida correr bem? É que às vezes há desabafos que eu ouço de pessoas a dizer, se eu fosse novamente jovem e resolvesse os meus problemas financeiros, estava feliz da vida. Mas este homem não estava feliz da vida. E ele tinha tudo o que o mundo considera como ideal para ter uma vida de propósito e com significado, mas este homem não estava infeliz. Não estava feliz. A forma como vemos este homem chegar diante de Jesus era tudo menos um homem
equilibrado e bem na vida. O homem estava desesperado. O homem expôs-se e humilhou-se diante de todos os outros colegas e amigos e vizinhos e empregados, se calhar, a humilhar-se aos pés de Jesus. E porquê é que ele estava assim? Qual era a questão que ele estava a colocar diante de Jesus, no versículo 17? O que o perturbava é que ele queria saber como é que ele ia para o céu. Ele estava numa luta espiritual em que ele não tinha a certeza de como é que estava a sua vida nesse âmbito. E na altura, esta era uma das questões que saíam nos testes dos judeus na escola. Ou seja, desde crianças, que eles eram bombardeados com a questão: o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? Todos os rabinos e fariseus repetiam isso inúmeras vezes e qualquer judeu devoto sabia isso. E sabemos que ele tinha um cargo de poder na sinagoga. Portanto, ele sabia isto. Então, porquê é que acham que ele estava a perguntar isto a Jesus? A resposta de Jesus, repleta de discernimento, dá-nos pista para o que estava a acontecer. Versículo 21. Só uma coisa te falta. O jovem rico era como se dissesse: olha, sabes, Jesus, eu tenho tudo. Sou bem sucedido em termos financeiros, sou bem sucedido em termos sociais, sou bem sucedido em termos morais e religiosos. Ouvi dizer que tu és um mestre excelente, que cativa multidões, que da tua boca saem verdades impressionantes, e eu queria que tu me ajudasses a perceber se ainda me falta alguma coisa. E Jesus diz: ainda te falta alguma coisa. E é evidente que lhe faltava alguma coisa, mas não era apenas um pequeno detalhe, era todo o problema na vida dele. E há pessoas assim, lá fora, ricos e famosos, que vivem esta luta, de que enchem-se de tudo e mais alguma coisa que o mundo diz que vai dar propósito e significado às suas vidas, e quanto mais se enchem e preenchem dessas coisas, maior é o vazio que sentem, e infelizmente sabemos que muitos terminam a vida dessa forma, frustrados e decepcionados, porque tiveram o que o mundo queria e estão infelizes. E não só os ricos. Tu podes estar aqui hoje nessa situação. Porque em cada coração humano há uma necessidade de sermos preenchidos por aquele que nos criou. Nós fomos criados por Deus e para Deus, e enquanto nós não tivermos o trono da nossa vida controlado por Deus, vai-nos faltar alguma coisa. Então temos diante de nós um homem que é jovem, que é rico, que é poderoso, que poderíamos dizer que era o expoente máximo do sucesso naquela sociedade, que poderia ter estudado nas melhores universidades, que tinha o mundo a seus pés, que tinha ganho muito dinheiro e que, pelo relato, teria à volta de 30 anos. Poderíamos dizer que o futuro deste homem era promissor. Daí que é estranho que, para surpresa de todos, em vez de ele continuar a evoluir na sua vida, ele estava atrás de gurus e de mestres para dar um sentido à sua vida. É interessante notar que ele vai a Jesus à espera de algo de Jesus, à espera de uma receita ou à espera de um conselho que pudesse preencher aquele vazio. E o conselho de Jesus é como um murro no estômago dele. Porque a expectativa que ele tinha não estava centrada simplesmente em fazer... A expectativa dele estava centrada em fazer umas pequenas mudanças. Se calhar a expectativa dele estaria em tentar obter qual era a nova regra que ele ainda não estava a cumprir e que ele iria cumprir e que depois de cumprir iria ficar finalmente pleno e satisfeito. Ele já cumpriu muita coisa. E ele tinha sido ensinado desde criança que ele, obedecendo aos mandamentos, ele ia para o céu. E ele achava que faltava alguma coisa. Mas o que é que Jesus diz? Jesus não quer umas pequenas mudanças. Provavelmente este homem estava à procura das bênçãos de Deus, como nós já ouvimos muitas vezes falar, mas não no Deus das bênçãos. Ele queria as bênçãos, não o Deus. Ou ele provavelmente estaria a dizer: olha, Jesus, eu até te vou obedecer se tu me continuares a dar isto, aquilo e aquilo outro,
mas ele estava a olhar para Jesus para atingir os seus fins e não estava a olhar para Jesus como o fim de tudo, mas sim como um meio para atingir os seus fins. Não sei se é confuso, mas quando analisamos a passagem do filho pródigo, que há uns meses o pastor Samuel pregou, nós vemos que o filho estava interessado em quê? No pai ou nas riquezas do pai? Estava interessado nas riquezas do pai e não no pai. E nós muitas das vezes estamos interessados nas riquezas de Deus e não em Deus. E Jesus prossegue então na conversa com este jovem e diz ao jovem que precisava fazer umas mudanças. E que mudanças eram essas? Eram um pouco pequeninas? Não. Eram moderadas? Não. Eram mudanças enormes? Sim. Sim. Eram mais que enormes. Eram as mudanças mais radicais que ele alguma vez tinha tido na vida dele. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Trocando por outras palavras, o Jesus estava a dizer ao jovem rico: se me quiseres seguir e ganhar a vida eterna, é óbvio que tens que cumprir os mandamentos, não podes matar ninguém, não podes mentir, não podes adulterar. Mas se simplesmente cumprires isso, sabes o que é que tu vais ser? Um religioso. Concordam com Jesus? Se nós cumprirmos mandamentos, só isso e mais nada, vamos ser religiosos. Mas o que Jesus estava a dizer era: se tu queres ter a certeza da vida eterna, se tu queres ter uma verdadeira intimidade comigo, a forma como tu te relacionas com aquilo que é mais importante na tua vida tem que mudar. E tens que deixar isso de lado e colocar-me a mim no centro. E aí não te vai faltar mais nada. E aí o teu vazio vai desaparecer. E aí a tua insatisfação vai desaparecer. Deus não faz isto connosco de dar morros no estômago ou tocar nas nossas feridas por prazer. Ele faz isto porque te ama e me ama. E Ele não nos quer enganar ao ponto de nós vivermos como a maioria da sociedade vive, de que se a nossa identidade estiver construída em coisas boas da vida, como por exemplo em termos de uma boa família, em termos de muito dinheiro, em termos de saúde, em termos de uma boa carreira, a ideia falsa que é-nos passada é que isso é a solução para a nossa felicidade. Mas Jesus não nos engana a esse ponto. Porque isso, nós há uns tempos falámos, eu não vou repetir, nos estudos que fizemos sobre falsos deuses, falámos do conceito de ídolo. E o que é um ídolo? É qualquer coisa mais importante para nós do que Deus, qualquer coisa que absorve o nosso coração e imaginação mais do que Deus, e qualquer coisa da qual tentamos obter aquilo que só Deus nos pode dar. Trocando por outras palavras, o que é mais importante para ti na tua vida? Onde é que tu gastas o teu tempo, ou o teu dinheiro, ou as tuas energias? O que é que ocupa mais a tua mente durante a semana? Ao refletirmos nisso, nós vamos perceber qual ou quais são os nossos ídolos. E a forma de tratar os ídolos, como nós já aprendemos há uns tempos atrás, não é eliminando-os, porque o nosso coração vai arranjar outros novos. É substituindo e colocando o centro do nosso coração com Deus. Porque todos nós temos a necessidade. E há um buraco que só pode ser preenchido por Deus. Por isso, nesta passagem, qual era o ídolo do jovem? Claramente, as riquezas. Pela forma triste como ele saiu diante de Jesus. E então o que Jesus está a convidar o jovem rico é: olha, jovem, quer que tu imagines que vais agora ao teu netbanco e vais à tua conta e não tens nada, tens zero. E que vais ver o teu património e tens zero. E que já não tens funcionários, e que já não tens herança, já não tens nada. Tudo o que tens, jovem, vai ser a mim. Achas que consegues viver assim? Só comigo? E sem nada? E como é que o jovem reagiu ao conselho de Jesus? Diz-nos no versículo que nós lemos: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E esta palavra, numa outra tradução, triste, é traduzida como angustiada. E há uma outra palavra no grego, a tradução desta palavra no grego, angustiado, é exatamente igual à palavra que
se referia quando Jesus estava no Getsemane, que Mateus descreve, quando Jesus estava a orar e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Temos, por isso, um jovem rico que se angustia e Jesus que se angustia. E na gênese da palavra no grego é exatamente a mesma. E porquê que Jesus estava a angustiar-se? Não por causa de saber que ia ser chicoteado e por causa dos pregos e de ser exposto na cruz. Não era essa a angústia de Jesus. Sim. A angústia de Jesus era que o maior sofrimento que ele ia ter era o corte que ele ia ter para com o Pai, com o qual era um. Ou seja, Jesus estava a perder a alegria da sua vida, o cerne da sua identidade, estava prestes a perder o Pai, aquele que iria desampará-lo por um breve momento, por causa do nosso pecado. E Jesus desafiou o rico a abrir mão da sua fortuna, e este jovem começou a angustiar-se. Porquê? Porque o dinheiro era para ele o mesmo que o Pai era para Jesus. Para o jovem rico, o dinheiro era a sua identidade. E perder a sua fortuna seria como perder-se a ele mesmo. E por isso, neste ponto, eu gostava de te convidar a pensar o seguinte. Se tu és cristão, tu recordas-te do que fizeste para seres cristão, certo? Se tu não és cristão e quiseres ser cristão, o que é que tens que fazer? Quem não é cristão aqui e quer ser cristão sabe o que é que tem que fazer? Primeira coisa. Ou os que são cristãos ajudem. Arrepender-se. Ok. Temos que nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como nosso Salvador que levou no nosso lugar os nossos pecados. Mas se nós só fizermos isso, Jesus vai ser o quê para nós? O nosso Salvador. Mas se nós continuarmos a manter a nossa vida exatamente igual e não mudar nada na nossa vida, ou seja, continuarmos a relacionar com as coisas que são para nós mais importantes da mesma forma e não dissermos a essas coisas que agora elas vão sair e que Jesus vai assumir o centro, nós vamos ser em muitas situações religiosas. E Jesus não vai ser o nosso Senhor. E o que Jesus estava a desafiar o jovem era que ele se tornasse o seu Senhor. E depois vemos que Jesus, na conversa com o jovem, há algo muito peculiar nesta passagem que não acontece nas outras. Diz-nos aqui que Jesus, fitando, o amou. E porquê é que o coração de Jesus encheu-se de amor por este jovem? Não sei se lembram-se de outras passagens em que Jesus tenha, ou que pelo menos a descrição do relato esteja patente, em que Jesus amou a pessoa que estava à sua frente. E não há, efetivamente. Nós sabemos todos que Jesus era uma pessoa amorosa, mas declarações destas, de forma evidente, sobre a ternura de Jesus face a alguém, não são muito comuns. E nós poderíamos até especular, mas será que Jesus amou o jovem porque o jovem via no jovem um grande potencial de ser um líder da igreja? Ou será que Jesus amou o jovem porque viu no jovem uma atitude de humilhação ou de quebrantamento? Nós não sabemos e não podemos especular. O que sabemos é que nesta altura Jesus tinha cerca de 31 anos, poderia ter alguma identificação com este jovem, mas Jesus era um jovem rico. Bem mais rico do que qualquer pessoa poderia imaginar. E muitos comentaristas bíblicos acham que quando Jesus olha para este jovem e o ama, identifica-se plenamente com este jovem. Porque Jesus tinha vivido desde o início numa dimensão incompreensível de glória, de poder e de honra. Tinha contemplado a riqueza como nunca nenhum homem alguma vez contemplará. Mas já tinha deixado essa riqueza para trás. E Paulo diz-nos em Coríntios: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Ou seja, o que Jesus está a querer dizer hoje é que eu abracei uma pobreza maior do que qualquer pessoa já conheceu e abri mão de absolutamente tudo por ti e por mim. E agora é a tua vez de abrires mão de tudo o que tens, da tua pequena riqueza, para me seguir. E Jesus não está a pedir que tu faças algo que Ele não fez. Jesus está a pedir que faças uma pequenina coisa no qual Ele deu o exemplo
de forma absoluta. Agora é a tua vez de deixares aquilo que é mais importante para ti, para seguir a Jesus. E quando nós entendermos isto, e quando estas verdades, quando esta verdade de sabermos que Jesus foi verdadeiramente o jovem rico, que deixou tudo para trás por amor a nós, a forma como nós nos vamos relacionar com o nosso dinheiro ou com qualquer outro ídolo vai mudar radicalmente. Nós já não vamos ter que calcular o quanto temos de abrir mão por Jesus e vamos começar a calcular o quanto efetivamente podemos abrir mão por Jesus. E isso vai mudar a nossa vida. E este relato termina não antes de Pedro, que era quase o líder sindical ali dos discípulos, intervir. Ele gostava sempre de intervir e muitas das vezes intervia um bocadinho mal. E então ele diz-nos em versículo 28, Pedro diz: eis que nós tudo te deixámos e seguimos. Jesus, olha, o que tu estás a dizer ao jovem nós já fizemos. Nós deixámos tudo para trás. E Jesus elogiou esta atitude sacrificial de Pedro. Não vemos propriamente um elogio. O que Jesus diz é que não há ninguém que tenha deixado tudo o que é mais importante na sua vida que eu não venha a recompensar 100 vezes mais essa pessoa. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que por muito sacrifício que tu tenhas, isso nunca vai ser um sacrifício, porque Deus vai te recompensar 100 vezes mais. E se tu estás a pensar em ir para a Guiné, ou se estás a pensar em ter que deixar algo importante na tua vida, e teres que ir para alguma zona, ou mesmo não teres que ir para lado nenhum, teres que deixar algo que é muito importante para ti, com o qual tu não consegues deixar de viver, isso não vai ser um sacrifício, porque Deus vai te recompensar. Ainda que nós possamos deixar o amor e o carinho de pessoas especiais para nós, por causa do amor de Deus, Deus vai nos recompensar 100 vezes mais com amor e carinho, sempre presente de Deus nas nossas vidas. Ou se tu tiveres que estar na iminência de ter que deixar uma estabilidade profissional por amor a Deus, Deus vai recompensar-te 100 vezes mais com estabilidade sempre duradoura de Deus. E ainda que para ti e para mim seja hoje muito fácil nós sermos cristãos aqui em Portugal, há locais do mundo que dizer sim a Jesus implica perder tudo. E nós já ouvimos muitos casos desses. Lá na Guiné, não é? Muçulmanos que, tendo deixado o islamismo, foram completamente escorraçados. Pessoas que deixaram de ver os seus filhos e nunca mais viram os seus filhos, que foram expulsos das suas casas, que foram expulsos das suas cidades, que ficaram sem trabalho, que são cuspidos e insultados pelos vizinhos, como eu li na questão do hinduísmo na Índia. Pessoas que são completamente marginalizadas e têm duas soluções: ou morrem, acabam por morrer, vítima de todos esses maus tratos, ou têm que fugir para algum sítio menos adverso ao cristianismo. E conta essa história de um homem que quis ser militar e quis subir na mais alta fasquia. Quis chegar a um ponto em que todos olhassem para ele e o invejassem e quase o idolatrassem por ele ser alta figura da carreira militar. E ele fez todos os esforços. E ele conseguiu um dia chegar a esse posto e o seu casaco estava cheio de medalhas, que até o casaco nem dava para as medalhas, pelo relato dele. Mas ele chegou ao final da sua vida e ele diz que trocaria todo o sucesso e fama acumulado ao longo da sua vida para ter sido um militar por Jesus. Este homem caiu na realidade e sentiu na pele o quanto era ter sucesso, poder e riqueza, mas o quanto lhe faltava algo como ao jovem rico. E hoje é o dia em que eu e tu somos confrontados com a mesma pergunta que Jesus fez ao jovem rico. E hoje é o dia em que tu e eu vamos ser confrontados se queremos viver como o jovem rico, em que vivia para a sua carreira, em que vivia para as suas riquezas, ou se queremos viver como este militar que vivia a sua vida para a carreira e para o elogio dos outros, ou se queres viver para a família, ou para os amigos, ou para a aprovação, ou para qualquer outra coisa boa que a vida tem para nos oferecer. Mas aquilo que nós podemos aprender hoje, o que eu gostava de deixar claro, é que se nós vivermos para isso, que é bom na vida, o que é que vai faltar em nós? Vamos dizer como ao jovem rico, falta alguma coisa. Mas se tu escolheres hoje Deus para Senhor da tua vida,
Tu vais entrar numa realidade que tu nunca imaginaste e que vai superar os teus maiores sonhos. Como dizem Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus está a fazer a mesma pergunta a ti. E o que é que tu vais responder? E eu oro para que tu respondas de forma diferente ao que o jovem rico respondeu. E que tu, em vez de voltares as costas a Jesus, possas abrir os braços e agarrar-te a Jesus. Permite-me orar. Ó Pai, obrigado porque tu, Jesus, foste o verdadeiro jovem rico. Tu foste aquele que, por amor de nós, deixou tudo. Louvado sejas, Senhor. E vieste ter connosco e te humilhaste quando merecias toda a honra e toda a glória. E mostraste que não havia riqueza que te impedisse de nos deixar para vir ter connosco. E hoje nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir que Tu coloques na nossa mente que coisas nos estão a impedir de corrermos para os Teus braços. E permite que hoje seja um dia em que nós vamos aliviar o peso e o fardo de muitas coisas que até são boas na nossa vida, mas que nos impedem de desfrutarmos de um relacionamento tremendo contigo. Eu oro para que Tu nos libertes de algo que nos amarra e para que Tu nos permitas viver esta vida em abundância que Tu tens para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.